E é por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito e andar com Cristo. Amém. Por que nós precisamos estar cheios do Espírito? Porque o Espírito Santo de Deus vai tornar Jesus real para nós. Ele vai trazer revelação de quem Deus é, vai nos fortalecer, vai nos revelar o plano de Deus. Ele vai nos dar poder para lidar com o que tem que lidar. O mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos vai estar operando no nosso físico. Então, tem coisas preciosas que o Espírito Santo nos faz. Ele revela Jesus, ele é um selo, uma marca de que você, amém, está marcado ou selado, ou tem uma aliança, um anel de casamento. É um anel. Isso, dentro de nós, ele cria algo, ele mostra algo em nós. Deus tem algo dentro de nós que nos atrai para a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, esse Espírito vai nos conduzir à verdade, ele vai revelar Jesus, ele vai nos ensinar como viver, vai mostrar o coração de Deus, vai nos ungir para viver. Não só você precisa saber a verdade, mas você precisa viver a verdade, que é uma outra história. Amém? Muitas pessoas, por causa do estigma e da vergonha da cruz, preferem tomar outro caminho. Paulo escreve para muitos dizendo: se vocês têm vergonha do Calvário, por isso que vocês estão agindo assim. Então, você precisa do poder de Deus para carregar o nome de Cristo nessa terra. Você precisa da graça de Deus, você precisa da unção de Deus. Então, Cristo Jesus, que é o centro de todas as coisas, nós vamos ser, como a Bíblia diz, a palavra de Paulo para Timóteo é: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Na unção, que é a unção de Cristo. Amém. Ele é o batizador no Espírito. Ele é o que vai. É através dele que tudo funciona. O Espírito Santo foi dado porque Jesus cumpriu o seu chamado, veio até nós, liberou essa obra gloriosa que vai nos ajudar a completar a nossa carreira. Então, e tudo isso é parte desse mistério, ele só funciona através da nossa união com Cristo. Não existe outra, não é algo mental. Então, quando nós falamos, você precisa ir na igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa desenvolver a tua fé, você precisa crescer, você não entristece o Espírito Santo, te enche do Espírito, canta, louva. Porque o que acontece? Essa vida dentro de nós, a vida de Cristo em nós, é o que faz a diferença. Amém. Quem tem o Filho tem a vida. Então, você cuida desse selo. Você não quer entristecer o Espírito de Deus. Você não quer apagar o Espírito de Deus. Você não quer blasfemar contra o Espírito de Deus. Então, você quer viver uma vida grato pelo que Deus fez, mas você tem que terminar, é como se você tem que terminar na fé. Você tem que terminar no Espírito. Você tem que terminar, porque você ganhou a salvação por uma obra gloriosa, mas você ganhou as condições para terminar a sua carreira. Então, nós estávamos conversando nesses últimos dias, nós temos falado sobre esse assunto da salvação eterna, do juízo de Deus, da justiça humana, da justiça, amém, divina. E tudo aponta para esse momento da história, onde cada indivíduo, e não é uma coisa coletiva, cada indivíduo precisa ter seus olhos abertos e acordar para a realidade. Eu preciso de Cristo. Eu precisava que Jesus tivesse morrido. Não existe a mínima condição de achar que você ia sair ileso e você, pelo nome da tua família, pelo país que você vive, pelas tradições, pela tua conduta humana, tudo. É impossível você ter salvação sem a obra da cruz. Mas cada um precisa chegar a essa conclusão. Eu não tenho vez. Se eu não olhar para o Calvário e dizer,
eu precisava que Jesus tivesse morrido, por mim morreu Jesus. Graças a Deus que ele morreu pela humanidade, ele amou o mundo. Mas isso é uma decisão pessoal, é uma escolha de cada coração, que diz, eu precisava que ele tivesse morrido. Cada um de nós precisa chegar no ponto de dizer, eu precisava que ele tivesse morrido. Se ele não tivesse morrido, eu não teria condições nenhuma de eternidade e mais, e nem de viver nessa terra. Eu não posso esperar nada, bênção, cura, milagre, nada, se ele não tivesse morrido por mim e se ele não é meu Senhor. Amém? E aí, nós estamos sendo revisados em nosso coração a importância dessa. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ele não é só Salvador. Eu gosto da parte que Jesus salva, mas esse negócio do Senhor, como assim? Esse é a mensagem do Evangelho. Senhor e Salvador. Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter um monte de situação e maneira, como eu disse, de pregar, de conquistar pessoas, que de alguma maneira ele dá a entender que você está salvo, isso é o que vale. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, ok? Salvo uma vez, salvo para sempre, está liberado, amém? E você relaxa na tua caminhada. E essa questão da salvação, da certeza da salvação, estou salvo, eu posso perder salvação, não posso perder salvação. Amém. Na minha doutrina, na minha denominação, não se perde salvação. Essa se perde. O que é, meu irmão? Porque o que está em jogo? É o dia mais importante da história, onde Deus vem julgar e vai dizer assim, isso para a eternidade, isso para... Ou seja, enquanto você estiver vivo ou Jesus não voltar, a decisão ainda não foi tomada sobre a tua vida. Como vai ser a tua eternidade? Em que lado você vai estar? Galardão? Não tem nada decidido ainda. Amém. E a questão é que pega, e essa é a importância de nós termos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não misturar o Evangelho com a nossa justiça própria, onde nós, lá no nosso interior, nós somos salvos, e depois nós dizemos assim, Deus não faria nada, eu faço as coisas certas, eu ajudo aqui, eu faço aquilo ali, eu dou o dízimo, eu não sou que nem os outros, mas pelo menos eu sou salvo, pelo menos as pessoas nem salvas são. E Paulo disse assim, Cristo foi exposto diante de vocês como crucificado, e vocês começaram na fé e estão de novo vivendo com base na justiça de vocês, como se agora que Deus resolveu um problema, vocês podem viver na justiça de vocês, e essa justiça vai resolver algum problema lá em cima. Não, vocês ainda não entenderam. Amém. A obra do Espírito, a promessa do Pai, o dom do Espírito, o dom da salvação, o dom da vida eterna, é presente de Deus. Você começa pela justiça de Cristo e termina pela justiça de Cristo. Você vive por meio dele, para ele. Sem ele, nós não temos direito a nada, nós não temos nada. Então, nós não podemos dissociar Salvador de Senhor. Ele é Senhor. Ele é meu Salvador. Então, como eu terminei domingo passado, disse assim, eu não estou afirmando, e não é o assunto de perde salvação, não perde salvação. Amém. Deus sabe o que vai acontecer. O que eu estou afirmando é que o dia ainda não terminou. E a Bíblia, ela conta história, é um dos termos mais usados. É usado no Velho Testamento, no Novo Testamento fala do dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do Senhor. Tem um dia, e é letra maiúscula, é um dia onde o Senhor vem julgar a terra. Amém. Um dia. E eu citei o texto que diz assim, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. E o outro texto
que eu não citei, estava em Salmo 97, diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Então, a Bíblia toda aponta para esse dia, ok? Que o Senhor vem julgar segundo a justiça dele. Ele vai olhar tudo o que ele fez. E o ponto é o seguinte, meu irmão: pela justiça divina, nós todos estamos condenados. A não ser que você aceite o presente de Deus. Então, não é uma questão de eu escolho A ou escolho B. Nós já estamos condenados. Todos pecaram, todos nós. E carecem, e separados, destituídos estão da glória. Então, não tem conversa. Amém. Está feito. A questão do plano da salvação é que Deus amou de tal maneira que Ele deu uma oportunidade para nós, de que se você olhar para a tua vida, você precisa reconhecer: eu, do jeito que eu sou, fazendo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu aprendi desde a infância, amém, tudo o que me falo, se eu seguir nisso, eu já estou condenado. Não é uma questão de que, amém, eu ainda tenho chance. Você já está condenado. Essa é a mensagem. E essa é a realidade. E quando você vê o Calvário, você tem que olhar: Jesus precisou vir, porque nós já estamos condenados. Ele está oferecendo uma proposta. Reconhece que você está indo para a perdição eterna e aceita o meu presente. Amém. Isso é um presente de Deus. O que é esse presente? Recebe a salvação e a remissão dos teus pecados e vive para Ele agora. São duas coisas. Amém? Então são duas coisas. Você está indo, então, olha só, você está indo para a perdição eterna e já está. Então, você nasce nessa terra já condenado. Você já está condenado. Amém? E, meus irmãos, que Deus nos ajude. Amém? Não é uma boa coisa. Não deixa o inimigo achar que isso é pouco, a vida está boa. Amém? Eu tenho recursos, eu tenho um bom salário, eu tenho uma vida confortável. Amém? Estou lidando. Porque nada disso vai importar naquele dia. Então, Ele oferece para você. Então, nós estamos indo em direção à perdição eterna. E Ele oferece uma alternativa. Qual é essa alternativa? Jesus vai pagar por todos os teus pecados, de antes, durante e até o final. Ok? Ou seja, você reconhece que você pecou, que você peca, e que se você andar sozinho, você vai continuar pecando. Você está em pecado. A única solução que tem é o seguinte: você aceita isso, recebe o dom da salvação dos teus pecados, mas não continua andando aqui nesse caminho. E aqui agora anda um outro caminho. Agora você segue a Cristo. Antes você seguia a vaidade dos teus próprios pensamentos, a tua lógica. Amém. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus foi bom e nos deu uma alternativa. Então, Ele nos deu a porta e Ele nos deu o caminho a seguir. Então, aos olhos de Deus, você é salvo e o impacto da salvação é tão grande que você entende o que aconteceu. Você entende que você já é pecador. E se você seguir o rumo fazendo exatamente o que você faz, simplesmente dizer assim: graças a Deus que eu recebi a salvação, mas você continua vivendo. Amém. Não faz sentido isso aí. Você não entendeu. Você de alguma maneira só quis se livrar de um negócio eterno, mas você não está entendendo que tudo o que você faz sem Deus é uma abominação para Deus. Então, você recebe o dom da salvação e o dom do senhorio de Cristo. Amém. É um presente de Deus. Amém. É um presente poder ser guiado por Deus. Amém. Que presente é esse? Amém. Todo mundo em trevas, todo mundo indo para a perdição eterna, semeando corrupção, amém, tudo mais, e você recebeu o presente de ter o Filho de Deus iluminando o teu caminho e te dizendo: faz assim, vem por aqui, vem por aqui. Amém. Então, seguir a Deus e estar debaixo do governo de Deus é uma bênção, é um presente. Então, a salvação é um dom, mas o senhorio de Cristo é um presente também. Amém.
Porque Ele vai, no meio desse caos, te guiar. Por que você recebe a salvação pela fé? Porque você reconhece que você fez tudo errado e você tem uma noção da eternidade que você não quer perder. Só que nós estamos deixando de entender a parte do Evangelho que diz, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu estou, amém, semeando na carne e tem o risco. E o que acontece? Se você segue fazendo isso, você tem o risco de se desviar da fé, porque você está brincando com esse assunto. Porque você está alimentando a tua carne de novo, entristecendo o espírito. Amém? Então, o que acontece? Porque você entendeu a mensagem do Evangelho, reconheceu que é um pecador e continua fazendo a mesma coisa. É o pacote inteiro, você recebe a salvação e você é transformado, você se arrepende da tua maneira de viver, você tem uma nova maneira, você se arrepende e vive pela fé. O que você vive agora? Você vive pela fé sabendo que naquele dia os teus pecados de outrora foram cobertos e vive pela fé sabendo que se você seguir esses mandamentos, você vai estar livre dos pecados futuros. Amém? Deus vai te cobrir do início, meio e fim. Amém? Amém? Então, nós vamos criar logo uma teoria, salva-se para sempre, salva para sempre. Amém? Não importa isso. O que importa? O que importa é o seguinte, esse é o presente que Cristo veio dar, salvação e o governo dele. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amém. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, sábio, conhecedor. Amém. O Espírito dele está sobre ele para libertar, transformar. Amém. E aí você diz, esse governo de Deus não vai ter fim. Um governo de justiça, retidão. E você diz, eu quero. Amém. Eu quero. A minha vida, sob o meu comando, só está dando problema. E aí você abraça salvação e o senhorio e vida. Ok? Então, salvação e vida. O que acontece? O que acontece quando você recebe a salvação? Por causa da obra da cruz, você pode viver eternamente com Deus. Amém? Você foi salvo da perdição eterna. O que acontece com o senhorio de Cristo? Você começa a acumular galardão, coroa da justiça, a coroa. Amém? Essa é a diferença. Que você vai querer ter diante de Deus. Isso aqui é o que nós fizemos. Que não é palha, não é feno, por amor a Deus. E naquele dia, amém, nós vamos poder oferecer algo para o nosso Deus. Não só a salvação, mas uma vida rendida para Ele. Amém. Salvador e Senhor. Então, o que nós estamos vendo, nós não podemos entrar neste jogo. Eu comentei com os irmãos. A justiça divina e a justiça humana, elas estão em choque, não só para lidar com o passado, mas para frente. Você vive agora pela justiça divina. E a justiça divina implica que você viva uma vida devota, obedeça a Deus. E aí Deus diz assim, ama, perdoa, seja misericordioso. Amém. Essa reação que Deus teve com Acabe, por isso que nós lemos a Bíblia. Deus, eu jamais teria isso. Sim, mas é isso que Deus quer que você tenha. Deus quer que você enfatize a misericórdia. Por isso que você lê a Bíblia. Então, qual é o objetivo de você ler todas as Escrituras? Para você ver o coração de Deus, como Ele opera. Se eu perguntar para alguém, né? Você conhece o Rio Grande do Sul? Amém. Eu estudei, né? Você pode dizer assim, eu estudei em geografia, mas tem a cidade tal, a cidade tal, a cidade tal, e você tem tanta população tal. Ou você vai perguntar para o fulano de tal. Tipo assim, esses representantes e vendedores, eles rodam o Rio Grande do Sul. De manhã cedo, eles estão lá na fronteira. E aí, a questão é, eles vão 10 vezes para a fronteira no ano. Aí escolhe uma estrada aqui, depois essa estrada aqui, da estrada aqui, eles vão para a praia, vão para o litoral, vão para Ijuí, vão para Livramento, eles vão tudo. E eles vivem assim, amém. Não uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Aí você pergunta para ele, amém. Qual é a melhor maneira de chegar a tal? Como é que é a estrada tal? Ele conhece
porque Ele passou por ali. O que Deus quer? Deus quer que você conheça Jesus porque você andou com Ele. Você lê. Por que você lê as Escrituras? Porque Deus quer que você explore. Amém. Livramento. Ele quer que explore fronteira. Ele quer que explore os pampas. Ele quer que você ande. Ele quer que você vá e volte, e vá e volta. Amém. Mas eu já fui de novo, eu já li esse texto. Você vai e volta. Porque cada vez que você anda por essa estrada, você percebe uma coisa diferente. Você percebe coisa. E aí você começa a abrir teus olhos. Ou seja, você conhece, você explorou, você usou o teu tempo para explorar todas as coisas. Como é que nós conhecemos a Jesus? Nós vamos andar com Ele. Os discípulos no caminho para Emaús conheceram Jesus no caminho para Emaús. Paulo conheceu a Jesus no caminho para Damasco. Jacó conheceu a Deus quando ele estava no deserto indo para casa. Ele encontrou a Deus. Os 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, conheceram o Deus na fornalha, lá dentro. Amém. Pouca gente conhece a fronteira como fulano e tal. Pouca gente conhece o poder de Deus no meio do fogo como esses 3 meninos. Eles experimentaram, eles foram lá. Amém. Eles experimentaram Deus numa fornalha. E lá estava, amém, o 4º homem na fornalha. O que é isso? É isso que nós vivemos. Cada momento da nossa vida, segunda, terça, quarta, de noite, dia de fraqueza, dia de dúvida, dia de traição, dia de celebração, você encontra Jesus, você testa Jesus, você experimenta, amém. Você anda com Ele em diversos momentos e você começa a conhecer Jesus, amém. Como Ele opera em cada situação, em cada momento, o coração dele. E nós, o que Paulo diz? Paulo, em Filipenses, ele diz assim: eu aprendi muita coisa aos pés de Gamaliel, muita teoria, agora eu quero andar com Jesus. Ele caminhou para cá, para lá. Ele seguiu o governo de Deus, aí o Espírito Santo me impediu de ir para lá, ele foi para cá. E ele foi ali, ele foi na prisão, ele foi, amém, tanto sei, amém, estar abastado como ter falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar contente, porque Deus é fiel. Ele é o bom pastor. E aí você vai conhecer o bom pastor. Você vai conhecer o Deus que cura. E aí ele passa, ele tem um período na vida dele onde ele tem um problema, um espinho na carne. Deus, ele conhece a dor e a limitação. E aí Deus diz assim: a minha graça te basta. Ele conheceu algo sobre a graça de Deus que pouca gente conhece. Por quê? Porque ele se dispôs a andar com ele e acreditar, mesmo no meio da dor, do desafio. Ele experimentou o que é ser traído e cuspido ao extremo. E Estevão disse assim: Senhor, perdoa ele. Você conhece o Deus que perdoa quando você testa os limites que Jesus mesmo testou. Ele passou por tudo. E você anda. E Paulo usa essa expressão e diz: eu quero me conformar com a morte dele e com o sofrimento de Jesus, porque eu vou testar e eu vou conhecer a ele, porque de alguma maneira, se eu experimentar a morte de Jesus, vivendo nessa terra, tendo que dizer não para a minha carne, não para o meu, amém, eu quero, eu vou, amém, não seguindo os meus interesses, mas fazendo a vontade de Deus em toda a situação, eu vou experimentar o poder da ressurreição num nível também, que eu nunca imaginei. É isso que ele diz. O que é me conformar com Ele na sua morte? É andar com Ele nas situações onde você tem uma escolha. Adora a estátua ou entra na fornalha? Eu entro na fornalha. E ali você encontra Deus. Ou seja, esse é o senhorio de Cristo, é o governo dele. Você conhece a Deus, você quer conhecer a Ele, você quer andar com Ele. Então, Filipenses 3. Então nós estamos falando dessa justiça própria, justiça humana, na lógica de Deus. Meu irmão, salvação significa assim: eu vou viver agora por uma outra regra. Jesus Cristo é o meu norte, Ele é a minha bússola, é o meu calendário, Ele é a minha hora. Eu vou onde Ele está, eu faço o que Ele pede, eu reconheço Ele é meu Senhor. Amém. Então eu parei em Filipenses 3, citando
Então vamos ler. Versículo 8 diz assim, só para recapitular: deveras considero tudo como perda. Tudo o que ele adquiriu como sabedoria humana própria, estudos, e tudo que ele fez. E meu irmão, nós estamos cheios de marketing, de economia, de finanças, de psicologia, de estudo da mente, estudo do corpo, de política e tudo mais. Ele diz assim, eu escolhi fazer uma coisa. Eu vou seguir a Cristo. Amém. Porque a nossa vida, a nossa visão do mundo, ela está contaminada. Porque eu preciso, amém, de aproveitar as ferramentas do marketing para apresentar Jesus, porque como as pessoas vão se converter? Amém? O evento mais conhecido na história, Jesus crucificado, está em todo lugar. Que marketing que nós precisamos? Nós não precisamos de marketing, nós precisamos de testemunhas que estiveram com Jesus. Essa é a diferença. Amém? Esse é o método de Jesus. Nós precisamos fazer um culto, amém, para jovens com uma música, amém, atraente. Por quê? Porque é a maneira de conquistar ele. Não, Jesus Cristo é suficiente. Amém? Você não precisa aliviar. Amém? Você não precisa acomodar. Amém? O Evangelho em si, ele basta. Amém? Amém? Se nós tivermos a revelação do Espírito, você vai perceber. E Paulo, e o que esse texto fala, amém, é que Paulo enxergou isso. E essa é a razão porque o Espírito Santo foi dado, para que a gente enxergue que nada mais importa se nós tivermos compreensão da grandeza de Deus e do plano que Ele tem. Amém? Por que você vai misturar o plano de Deus com o nosso? Por que você vai ajustar? Por que você vai pegar a Bíblia e dizer, essas coisas funcionam, mas essas não, essa que eu vou fazer do meu jeito? Por quê? Abraça Deus com tudo. E aí Jesus explica. Esse é o resumo de tudo. Ama a Deus com tudo que você tem. Amém? Porque você enxergou que tudo o resto, de novo, é justiça humana, é lógica humana. Amém. Que se nós seguimos nessa prática, e o que não pode é colocar Jesus e mais as outras coisas. Amém. Jesus Cristo é suficiente, o único, e aí nós lemos, né? Quando nós éramos crianças, o único e suficiente Salvador. Você não precisa de Jesus e mais alguma coisa. Então, tudo como perda, porque existe uma sublimidade, uma excelência em conhecer a Cristo. Por amor do qual perdi todas as coisas, eu perdi todas as coisas. Eu abri mão, deixei para trás tudo. Porque, amém, para você ganhar o que é divino, você tem que abrir mão. Não, você não dá para juntar as duas coisas. Você tem que abrir mão de algo para Deus encher o teu coração com algo divino. Amém. Nós queremos a voz de Deus, nós queremos a supremacia, amém. Nós queremos enxergar o futuro, nós queremos conhecer o que Deus foi dado para nós. Você vai ter que esvaziar o teu coração das coisas, das concupiscências, das coisas que você quer aqui. Porque você precisa, o Espírito Santo vai fazer você enxergar assim. Isso aqui, nada se compara com o que Deus tem. Isso que o Espírito Santo vai fazer. Se você alimenta o Espírito Santo e lê as Escrituras e ora, você vai ver esse fogo crescendo e dizer assim, isso aqui, amém, nem se compara com o que Deus tem. Mas eu não consigo ver como é maior. Sim, porque os nossos olhos estão cegos. Nós estamos medindo Deus com o que tem nessa terra. Amém. Deus é um bom carro, Deus é saúde, Deus é, amém. Esse mundo foi pervertido e corrompido. Deus, amém, é de outro planeta. Amém. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma obra gloriosa, ele vai abrir os nossos olhos, como Jó teve. Deus, amém, que eu sou eu que estou, amém, sendo mesquinho, olhando aqui para baixo. Então, o Espírito Santo vai fazer essa obra gloriosa de abrir nossos olhos. Então, você entende texto como, Senhor, abre nossos olhos para me entender a grandeza, o poder, a herança. Abre nossos olhos. Você precisa cooperar com Deus e não ficar resistindo. Se Deus abre meus olhos, me ajuda a entender. Amém. Alimenta essa chama no teu coração. Porque existe uma coisa sublime, que é ganhar Cristo. E ser achado. Eu quero chegar ao ponto de andar de tal maneira como eu fui achado nele. Amém. Eu e Cristo somos um. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vai crescendo em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tendo justiça nenhuma. Eu não quero nada. Eu não quero usar nada como argumento para Deus. Nada.
Nada desse mundo. Paulo lista tudo que ele tem e diz, eu não quero nada disso. Nenhuma justiça prova que procede, senão aqui mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus. Tem uma justiça que procede de Deus. É essa que nós precisamos conhecer. Então, para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, amém, cada vez que você é atraído e a você é dada a oportunidade de dizer, eu perdoo, eu não vou retalhar, eu vou escolher a justiça divina e operar no Espírito. Você está, amém, Cristo está sendo formado em você, porque, amém, é isso que Jesus veio fazer, amém. Jesus se manifestou, o Filho do homem se manifestou para buscar e salvar o perdido. Amém. Amém? Conformando-me com Ele na sua morte. Ou seja, eu vou morrendo para esse mundo e vou ressuscitando com Ele. Amém? É uma transformação gloriosa. Gloriosa esse plano. Então, não é só salvar um pecador e levar um pecador para o céu, amém, em farrapos e frangalhos e todo torto, que pensa errado. Não, é salvar e transformar e colocar a vida dele, amém, e transformar não só em alguém que é salvo, mas alguém que é filho, amém. Filho de Deus, são aqueles que são guiados pelo Espírito, estão sendo transformados. E aí ele diz, para de algum modo, e eu terminei assim, alcançar a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque nós temos um evento ainda pela frente. Então Paulo está aqui, essa é a minha decisão, eu estou abrindo mão e eu estou correndo dessa maneira. E aí ele diz assim, não que eu tenha já recebido, versículo 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual foi conquistado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele está dizendo, eu não alcancei ainda. Nós não alcançamos ainda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E aí ele começa a colocar esses termos. Você já percebeu? Ele coloca alvo, prêmio, alvo, prêmio. Ele fala muito disso. Alvo, prêmio. A soberana vocação. Em outros textos fala da vocação, da eleição. É tipo assim, muitos são chamados, poucos escolhidos, eleitos. Você tem vocação, eleição. E você diz assim, é como se você, quando se fizer chamada, o meu nome vai ser chamado. Amém? O que nós queremos? Que o nosso nome seja chamado. Nós estamos assumindo que o nosso nome está lá. Todo mundo assume a religião de uma maneira, meu nome está lá e vou ser chamado. Não, tem que ver se o teu nome vai ser citado primeiro. Amém? Porque está falando da vocação. E nós vamos ler um texto seguinte que fala assim, que confirme a tua eleição. Amém? E Jesus disse, a coisa mais importante que pode acontecer, o teu nome está lá. Amém? Meu nome está lá. Para a vocação de Deus em Cristo, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Você anda com a revelação que você tem. E aí você diz assim, infelizmente, muitos andam entre nós, versículo 18, dos quais, repetidas vezes eu disse, e digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Amém? Não consegue se libertar disso aqui. Amém? Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, você pega os evangelhos, as cartas, eles falam da salvação, falam da obra da cruz, diz como você tem que viver aqui, mas sempre aponta, tem um dia, vive no alvo, amém, aponta para aquele dia, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Então, existe uma obra multigloriosa do Espírito Santo em nós, amém? Preparando, revelando, transformando, afetando o nosso corpo, amém?
preparando, a noiva sendo, amém? Amém? Não é uma coisa que vai acontecer o seguinte, um dia antes vou para o salão de festa. Não, nós estamos sendo preparados para esse evento. Amém? Eu vou para o salão de festa? Não, salão do cabeleireiro, né? Salão. No último dia, e é o que nós queremos, no leito da morte, amém? Faz as unhas, põe aqui, faz assim, porque eu vou me apresentar diante de Deus. Amém? Você faz o que pode. Graças a Deus, porque Deus vai te dar. Amém? Ainda na sua misericórdia, Ele pode dar essas ferramentas. Mas por que você não já usa cada dia da tua vida para se preparar para esse encontro? Amém? Unhas, postura, linguajar, amém? Procedimento, fé, amém? Integridade, pureza devidas a Cristo, linguajar saudável, palavra dos meus lábios, meditar do meu coração, amém? Você está sendo transformado, porque você tem isso. E aí ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes do Senhor. Firmes do Senhor. Então, o que acontece? Essa dúvida, eu queria enfatizar esse evento, existe um dia. Então, o que são os 2 dias mais gloriosos da nossa vida? O dia que você entregou a sua vida para Cristo. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Amém? Decisão mais importante. Amém. Decisão mais importante que alguém possa ter. Se ela é a mais importante, é a coisa que deve mais te alegrar. Amém. É a decisão mais importante da tua vida. A mais preciosa, a mais gloriosa. Ela impacta a eternidade. Glória a Deus. Agora, qual é o dia mais importante a partir de agora? É o dia onde nós vamos prestar contas para o Criador do que foi feito nessa terra. Amém. Amém? Que é o dia do juízo, o juízo eterno, que é o alvo, que é esse dia, o dia do Senhor, letra maiúscula. Paulo escreve assim, 1 Coríntios 9. Então, eu vou citar alguns textos para a gente ir montando. Amém. Vai montando essa figura importante. Porque em função da revelação que o Espírito Santo de Deus vai dar, isso vai definir como você vai viver cada dia. Amém. Primeira Coríntios 9, versículo 23. Tudo o que eu faço por causa do Evangelho. Tudo. Isso é uma vida devota, consagrada. Tudo que eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Então, uma das coisas importantes para nós nessa terra, nós somos testemunhas de Cristo, nós fazemos tudo na nossa vida. Nós compramos, vendemos, amém. Nós servimos, amém. Trabalhamos, geramos riqueza, amém. Atendemos pessoas, educamos, cuidamos, médicos, tem tantas atividades, você é engenheiro, professor, tudo. Todas as coisas. Você faz para ser uma bênção a serviço do reino, amém? Que no final da história, você tem um objetivo em mente, é um motivador que tem. Avançar o reino de Deus e servir a Ele nessa terra. Amém? Aí ele diz assim, então eu faço tudo para, de alguma maneira, a minha vida coopere com o Evangelho. Ou seja, pessoas sejam salvas, pessoas sejam edificadas. Uma das coisas importantes em relação a cooperar com o Evangelho é não ser pedra de tropeço para os outros. Então, se você quer cooperar com o Evangelho, viva uma vida que não faça a pessoa questionar a fé, que a tua vida diz assim, isso é o que o cristão faz, eu não quero ser assim. Você talvez não pregou o Evangelho, mas você despregou o Evangelho. Amém? Ou seja, cooperar com o Evangelho é que alguém se converta e que alguém se mantenha convertido. Amém? Por isso, amém, que você vai começar a perceber que não basta a salvação, é importante, mas é requerido de nós esse presente viver de uma certa forma. Que as pessoas olhem para nós e que a tua vida diga assim, eu também quero Jesus. Amém.
Nós somos testemunhas, é por isso que o Espírito Santo foi dado. Então, nós podemos concluir que a vida após conversão é extremamente importante também. Amém? Porque nós não queremos ser tropeço para os nossos irmãos. E aí ele diz assim, não sabeis que os que correm no estádio, todos levam prêmio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E ele diz assim, corre de maneira que alcanceis esse prêmio. Então, ele começa a apontar, existe um dia, existe uma realidade, existe algo. O que você faz hoje conta para a eternidade. O que você faz hoje, amanhã, tudo conta. Todo atleta em tudo se domina. Amém. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Nós estamos correndo para alcançar uma coroa incorruptível. Meu irmão, não dá para você correr no último dia e querer ganhar a coroa. A coroa você vem conquistando desde hoje. Hoje é tempo. Não endurece o coração. Você está, amém, Deus, você está correndo em direção a algo. Assim corro também eu, não sem meta. De novo, meta, alvo, coroa, prêmio, vocação. Então guarda essas palavras. Meta. Isso acontece pós-salvação. Eu fui salvo, o Espírito Santo abriu o plano dele, eu agora vou correr diferente. Por que eu vou correr diferente? Porque eu tenho algo em vista, o dia do Senhor. Tem um dia que está diante de mim, que eu vou poder ver o meu Salvador. Digno é o Cordeiro que for morto, o Cordeiro de Deus imolado pelos meus pecados, eu vou poder me prostrar e adorar, e eu vou poder apresentar diante dele o fruto da minha vida, por amor a ele que eu vivi nessa terra. Pessoas que eu influenciei, que é o resultado da nossa vida. Pessoas que eu influenciei com a minha vida. Então, por que você quer viver uma vida íntegra? Porque você quer parecer mais com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais chance alguém tem de se converter. De poder dizer, Jesus andou entre nós. Lembra? Muitas vezes não é falar de algo que nós não conhecemos, mas apresentar algo que nós vivemos e amamos. E, amém. Nós somos tocados por Deus. Isso é o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. E aí diz assim, eu não corro sem meta, eu tenho um objetivo. Amém. Tudo que eu faço, eu esmurro, tudo que eu faço é para que aquele dia eu não me envergonhe. Amém. Ele diz, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E ele está agora falando para ele, eu tenho que correr de uma certa maneira, porque eu estou pregando para os outros e eu posso ser desqualificado. Amém? Aí você diz assim, como assim desqualificado? Ele vai perder a salvação? Ele vai perder a coisa. Desqualificado. Amém? Leia o que está escrito. Eu não quero ser desqualificado, não interessa o que significa essa palavra. Eu não quero ser desqualificado. Eu quero viver de tal maneira porque eu não quero ser desqualificado. Então, o que nós estamos vendo? 1 João fala assim, que nós precisamos viver de tal maneira para que, com tal confiança na obra de Deus, para que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você vive uma vida porque quando ele vier, eu não vá ter vergonha da vinda dele. Está em 1 João 2, 28. Tem um dia, Jesus mesmo fala, em Mateus 7, ele diz assim, naquele dia você diz, Senhor, Senhor, né? Não adianta você dizer Senhor, Senhor, eu não conheço vocês. Mateus 7, 21. Hebreus 2, 1 fala, é importante que nos apeguemos com mais firmeza às verdades anteriormente ouvidas, para que não nos desviemos. Então ele está dizendo, existe eu não conheço, existe desqualificação, existe desvio, existe tropeço. Segunda Pedro 1. Então eu estou citando alguns textos para você ter. Eu quero passar para 2 textos finais aqui. 2 Pedro 2. Então, como eu disse, esses textos são para você ter na mão, para você testar as Escrituras. Leia a Bíblia, amém? Explora esse território um pouco, ok?
eu já fui até a fronteira e já voltei, eu sei um pouquinho como é que funciona. E você começa a ir, voltar e voltar, você começa a ser um instrutor, você pode ser guia. Amém? E é isso que funciona. Você já devia ser mestre para dizer como funciona. Como você lida com esse assunto? 2 Pedro 1. Ele fala sobre essa gloriosa bênção, a participação da natureza divina. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Ele insiste, diligência cada vez maior. Ou seja, se você está sendo diligente hoje, amém, mais diligente ainda. Mas sai desse lugar mais sério, mais focado. Confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Amém. Eu estou dentro, amém? Eu vou viver como alguém está dentro. Porquanto, se você... Ele diz assim, o que faz você viver essa vida séria e essa certeza da salvação é a maneira como você vive. A vida devota a Cristo, amando a Deus, ele gera uma confiança em você. Porque fé vem por andar com Ele. Amém. Onde está a certeza da salvação cada vez maior? É em você estar andando com Cristo. É isso que te fortalece, é isso que te dá confiança de que você vai chegar diante de Deus. Amém. Qual é a confiança que você tem? Eu tenho confiança, eu ando com Jesus todo dia. Amém. O meu coração é esse Deus de manhã cedo, diz, Senhor, me ajuda. Eu não quero errar, eu quero que os dons do Teu Espírito, eu quero o fruto, eu quero paciência, eu quero ser como Cristo. Deus, eu não quero viver do meu jeito, que se eu viver do meu jeito vai dar errado. E aí você começa a andar com Ele, a aprender, a ser transformado e dizer assim, Deus, eu acho que eu errei. E você vai ler a Bíblia, vai conhecer. Isso em si, essa maneira de enxergar o Evangelho e viver assim te dá certeza, te dá confiança. Então ele diz assim, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo assim. Uma vida devota a Cristo significa que você não vai tropeçar. Amém, você está indo no caminho certo. Pois dessa maneira é que você será amplamente suprida. Desta maneira, amplamente suprida a entrada no reino eterno. Amém? São textos que estão escritos nas Escrituras, textos bíblicos. Com esse proceder diligente de buscar Deus, de andar com Ele, é dessa maneira que vai ser suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então agora você abre em 1 Tessalonicenses. Eu vou escanear alguns textos aqui, em 1 Tessalonicenses. Amém? Um livro, amém? Amém? Tremendo. Amém? Tem livros, parece que eles saltam aos nossos olhos, mas amém, é um livro bom, se você quiser, amém, trilhar um caminho. Lê a carta de 1 Tessalonicenses. Amém? Para cima para baixo, para cima para baixo. Trilha essa jornada. Agrega isso no teu estudo. A 1 Tessalonicenses fala assim, ele começa dizendo... Paulo sendo grato, saudando os cristãos, falando assim, fala da operosidade da vossa fé, a abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança. Então, naquele texto de 1 Coríntios 13, você fala um caminho sobremodo excelente, ele está falando da fé, esperança, o amor. Sem amor, nada funciona. E amor só vem por andar com Cristo. Amém. Sem amor, nada aproveita, nada prospera, nada frutifica, nada lucra. Amém, é um som que não vale nada. Você precisa do amor de Deus. Você precisa andar com Cristo. Então, ele fala, fé, esperança, o amor. Enquanto nós estivermos nessa terra, o que ele diz? Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Fé, você precisa, amém, viver uma vida de olho com base numa outra realidade. Amém? Você vive pela fé, você vê uma realidade, mas você está sendo influenciado por outra, ok? E ele diz assim, a esperança, o que é? A esperança de que um dia, amém, isso vai acabar, a esperança da salvação, nós somos salvos. Então você pega, essas três coisas estão crescendo em nós. Você anda pela fé, os teus olhos não estão aqui nessa terra, você não segue a tua justiça, a tua lógica,
cada vez mais você confia mais na obra do Espírito, na direção de Deus, na palavra dEle, você está sendo guiado de outra maneira. Amém. Você está andando com Cristo, está se fortalecendo nele. Isso significa que o amor de Deus está crescendo no teu coração e você está vivendo pela fé e expressando o amor de Deus e você está, amém, com a tua esperança, aquele dia, amém. Eu estou vivendo em função daquele dia. Eu vivo pela fé, eu vivo amando, porque eu estou de olho naquele dia. E aí ele diz assim, por causa dessas 3 coisas, eu reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Marcas. O amor, fé, a esperança. Versículo 6. Com efeito, tornastes imitadores do nosso Senhor, nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação. E aí ele começa, se você começar a olhar, é uma igreja que ele exalta a fidelidade, a perseverança, a fé, o amor, a esperança, no meio de tribulação, sofrimento e dor. E eles estão ali, firmes. Amém? Servindo a Deus, versículo 10, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém. Eles estão dizendo assim, nós temos um monte de desafios aqui, mas nossos olhos são em Cristo. Ele, o que importa, não é o sofrimento temporário aqui, eu não quero aquele sofrimento lá. Cristo Jesus, amém. Eu vivo o que precisar viver, mas a minha salvação é o que importa. Ou seja, amém, nós vivemos em função desse dia. Você aguenta, você lida, você ajusta, porque nesse processo você está morrendo para a tua justiça própria e crescendo na justiça de Deus, e ao fazer isso você está sendo transformado e vivendo a justiça de Deus, porque só assim você consegue expressar a justiça de Deus na terra. Amor, bondade e misericórdia, e estender a mão. Amém. Porque se você não operar na misericórdia e na justiça de Deus, você vai querer, amém, fazer justiça com as próprias mãos. Esse não merece, esse não merece, esse não merece, esse aqui, me admira isso aqui. E você vai sair o juiz de toda a terra. E quando diz assim, Deus, Ele é o reto juiz, eu vou aguentar o fogo que vai vir na minha direção, mas o que eu quero é apresentar Cristo de maneira correta, pura, onde a minha vida espelha Jesus nessa terra. O qual, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratava, não achou dolo em sua boca, mas se entregava àquele que julga retamente. E aí você vive no Espírito. E Deus diz assim, se você se dispuser a viver aqui, você é minha testemunha, eu vou liberar o poder de Deus para você aguentar a pressão e avançar o meu reino nessa terra. Amém. E vai ser um motivo de grande alegria. Essa é a alegria do Senhor, a nova força, porque a alegria da salvação vai tomar o teu coração, você vai dizer assim, e os discípulos tinham isso, eles estavam se alegrando porque eles tinham chicoteado eles, nós também fomos dignos, amém, de sofrer por causa desse nome glorioso, amém. Isso se chama visão, isso se chama a obra do Espírito, os nossos olhos abertos. Versículo 2, capítulo 2 diz assim, apesar de maltratados e ultrajados, em Filipos. Não usamos de intuito ganancioso. Versículo 9, porque nos recordais, irmãos, do nosso labor, fadiga, noite e dia, labutando. Aí você fala da ira que sobreveio sobre eles. Capítulo 3. Então, estou repassando só algumas coisas. Pelo que não podendo suportar o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para em benefício da vossa fé, confirmar você, amém. É assim que continua andando, encorajar e exortar vocês. Versículo 13, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, amém, não te perturba, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Versículo 6, agora, porém, que o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, vocês continuam firmes, amém? E do amor que vocês... Amém, ele enfatiza isso, que é o grande... Amém.
Como é que você ama no meio de tanto ódio e de tanta injustiça, que é o conceito, porque existe uma injustiça humana, ou a falta de governo de Deus, a injustiça prolifera, a iniquidade aumenta, e você vai ver que guerra, cobiça, e todo mundo querendo fazer justiça com as próprias mãos. Mas nesse ambiente você não quer operar dessa maneira. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e o amor de Deus é derramado no coração, e você consegue, nesse meio tempo, você consegue perdoar as pessoas. Amém. E ele estava dizendo assim, ó, amém, no meio desse caos, você está conseguindo aumentar o amor, você está sendo, amém, domínio próprio, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente. Amém, o fruto do Espírito na vida de vocês, que é a obra da cruz, o que Cristo veio, vocês estão parecendo como Jesus andou nessa terra. Amém? Que é o objetivo do Evangelho. Não é, amém, fechar uma operação e forçar alguém na marra por algum outro interesse, senão apresentar Jesus. Para que as pessoas digam assim, você precisa ter um encontro com o amor de Deus. Amém. Porque Deus amou de tal maneira. As pessoas estão cheias de ódio, rancor, amargura no coração. Elas precisam ter um toque do amor. Elas precisam experimentar o amor de Deus, que é uma gota do amor de Deus. Amém. Vai curar o coração duro, amargurado. Quem vai fazer isso? Deus vai fazer isso. O Espírito Santo vai fazer isso. A pregação do Evangelho vai fazer isso, e a igreja do Senhor vai fazer isso, andando na terra como o corpo de Cristo na terra, estendendo a mão e curando, abençoando. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para curar, libertar, transformar e curar. Amém? Mesmo que você seja recebido com oposição, não importa, você engole, perdoa, ora e continua avançando. Senhor, olha para as ameaças e concede ao teu servo, que com toda intrepidez anuncia a tua palavra. O que é a palavra de Deus? Deus ama, Deus tem salvação para trazer, Deus perdoa, Deus quer te ajudar, Deus tem um plano, você precisa se arrepender e mudar. Mas o que acontece? Você não se arrepende porque eu quero, porque eu tenho interesses pessoais. E, meu irmão, isso é a integridade do Evangelho. As pessoas vão sentir, vão entender o que você está falando, mas vão sentir a motivação errada do teu coração. E é isso, só o Espírito Santo de Deus pode saber. O amor de Deus tocou meu coração, e você chega a Paulo e diz assim, eu sou o pior dos pecadores, eu não tenho direito, eu não sou melhor que vocês. Eu fui salvo pela graça, de graça eu recebi, recebe a graça de Deus. Amém? E você diz assim, amém. E nós precisamos apresentar o único Jesus que existe, como Ele é. Nós precisamos conhecer Ele para apresentar como Ele é. Não o nosso Jesus. O Jesus que nos agrada. Ele. O Evangelho é o Evangelho que Judas fala. Nós precisamos defender a fé que foi entregada para nós. Foi nos entregue, e é esse Evangelho que nós precisamos pregar. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ungido pelo o Espírito, não o Espírito desse mundo, não o Espírito, amém, outros Espíritos, o Espírito Santo. E que as palavras dos nossos lábios, o meditar no nosso coração, quando você chega num ambiente, as pessoas dizem assim, verdadeiramente eles estiveram com Jesus. Por isso que mexeu com aquela situação, alguém que andou com Jesus. O que isso implica? A quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus vai ficando parecido com Jesus. Vai começando a falar com Jesus. Vai começando a sentir com Jesus. Vai começando a expressar o amor dele. Amém. E vai estender misericórdia. Porque vem um dia, o tempo da graça ainda está diante de nós. Mas vem um dia que ele vem julgar todas as coisas. E a justiça de Deus, no seu limite. Amém. Vai colocar pessoas, amém, para um sofrimento eterno. Amém. E nós não podemos brincar com esse dia. Não torna leviana a graça de Deus. Amém? Permitindo certos deslizes.
versículo 10, capítulo 2. Vós e Deus sois testemunha do modo como piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos. Versículo 10, exortamos e consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Versículo 11 do capítulo 3. Ora, o nosso Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor. Ele está dizendo, ele vai dizer, eu estou trabalhando com vocês para que o coração de vocês esteja preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Versículo 13 do capítulo 4. Ok? É um texto, um termo que você conhece, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Amém? Na esperança, nós fomos salvos. Pois se cremos que Jesus morreu e também ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então está falando daqueles que já morreram. A morte natural ou a volta de Cristo são os eventos que nós temos que estar sempre preparados. Então, Jesus pode voltar daqui 1000 anos, mas nós vamos morrer daqui a alguns anos, talvez. Então, não importa. Vive a qualquer hora, Jesus pode voltar, a qualquer hora nós não podemos não acordar. Então, essa é a maneira que nós precisamos viver. Por quê? Porque é o dia mais importante da história. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso. Nós os vimos, os que ficarmos nessa terra ainda, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, é hora. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Ou seja, no meio desse caos, pessoal, amém? A pressão é grande. Amém? Quantos concordam? Amém? A pressão que nós estamos vivendo, a maldade e tudo mais. Ele diz, te consola com esse dia. Amém? Vive, levanta os teus olhos, tem um dia glorioso. Amém? Continua firme na fé, encorajando uns aos outros, não desfalecendo. Amém? Então, o que acontece? Nós estamos vendo a importância que é a salvação eterna que Cristo conquistou na cruz, mas essa vida vivida em função desse dia que está diante de nós. Amém? Nós precisamos viver e nos preparar para esse dia que pode ocorrer hoje. E, meu irmão, essa é a resposta que tem. Hoje, se Jesus voltar, você está preparado? Você olha. Você está preparado hoje? Porque o que acontece? Hoje, você pode dormir essa noite e não acordar amanhã, ou Jesus pode voltar. São os dois eventos possíveis. Nós vivemos só para esses momentos. Então, o que você precisa? Você precisa ter certeza da salvação e ter certeza de estar vivendo para esse dia. Essas duas coisas. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Amém? Você precisa ter certeza desses dois eventos. Ele salva, mas Ele é Senhor. Ou seja, que no momento que você foi salvo, o resto da tua vida, da tua salvação até a vinda de Cristo, você se submeteu ao governo dEle e viveu para Ele. Amém. Porque você entendeu a mensagem. Até porque você não faria diferente? Amém. Por que eu não faria diferente? Então, o que, para mim, para a gente concluir nessa manhã, eu conhecia, teve um tempo que eu acompanhava um pouco o jogo de basquete, e
Tem um pessoal que é bom, amém? Da onde tinha um rapaz que acertava a cesta de qualquer lugar da quadra, amém? E aí depois, você imagina, a cesta era desse tamanho, ele estava aqui, e aí depois contaram a história dele. Quando o treino acabava, ele ficava treinando. Então, ele saía do vestiário, treinava dali, amém? Saía do meio da quadra, treinava de lá, amém? Deitado ele treinava, sentado, deitado, de qualquer maneira, amém? Ou seja, em qualquer situação que ele tiver, tá. Ou seja, você explora esse evento. E é interessante que aí a ciência diz assim, o que acontece no nosso cérebro? Você imagina? Como é que você consegue pegar uma bola e acertar num aro desse tamanho a 3 metros, 5 metros de distância? Considerando o peso da bola, gravidade, amém? Ali não tem vento, mas tem emoção. Amém? Aí fica aquelas coisas batendo assim, atrás, né? Só para atrapalhar e distrair. E a pessoa fria. O quê? Porque ela se preparou para esse evento, ela treinou. Então, o que acontece? O que acontece no teu cérebro? O teu cérebro calcula, é como se ele percebe, ele consegue ver, é uma grandeza o que acontece. Ele sabe se você está caído, aqui distante, ele consegue administrar. Se você está aqui, você precisa botar mais força. Se você está aqui, você precisa jogar para cima. Se você está aqui, você faz assim. Amém. O teu corpo se adapta em qualquer situação, mas o que você nunca perde de vista é a cesta. Então, o que acontece? Na segunda de manhã, você não perde de vista a cesta. Na quarta de manhã, você está numa festa de aniversário, você não esquece da cesta. Você acerta a cesta numa festa de aniversário, na quarta, no trabalho, no domingo, na segunda, no shopping, almoçando, refeição. Nada, você desenvolveu a tua salvação ao ponto, se Jesus voltar no meio de uma refeição, eu estou pronto, amém? Porque os meus olhos vivem, a minha conduta, meu pensar, o meu agir, ele vive em função desse dia. Amém. Por quê, meu irmão? Porque nós não podemos perder esse dia. Não é que você tem medo de perder esse dia, é porque você foi de tal maneira tocado por Deus que eu não vou perder. Eu vou chegar com ousadia pelo sangue de Jesus e vou dizer assim, o meu Salvador, e eu considero tudo como refúgio. Amém? Eu considero tudo como... é secundário na minha vida. O que importa para mim é que quando esse dia acontecer, ele pode acontecer de madrugada, pode acontecer de tarde, pode acontecer nas minhas férias, pode acontecer no shopping, pode acontecer num dia de trabalho, num dia intenso, eu estando sendo traído, num dia que eu estou sendo maltratado, ultrajado, em qualquer situação, o meu coração foi treinado por Deus, pelo Espírito, para agir. Muito bem, servo bom e fiel. Amém. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, e é por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito. Amém? Então, nós precisamos viver com esse dia. E meu irmão, se você estudar as Escrituras e olhar, o dia do Senhor, o dia do juízo, nós tomamos a ceia, porque se nos julgássemos a nós mesmos e nós exercitássemos o juízo de Deus, nós não vamos ser condenados junto com o mundo. Amém? Nós exortamos uns aos outros. Não deixe de congregar à medida que o dia se aproxima. Amém? O dia hoje está mais perto do que ontem. Então você vai... O que você faz? Você vive... E meu irmão, se for uma coisa simplesmente fazer por fazer, ele parece sem sentido. Amém? Tem que ir na igreja. Tem que ler a Bíblia. Mas não faz sentido nenhum. Por quê? Nós perdemos a visão. Que tudo o que nós fazemos é porque tem um dia muito importante diante de nós. Amém? Onde tudo vai se decidir. Deus, amém. Me dá a graça. E aí, meu irmão, sabe o que? Você ora de manhã. Deus, muito obrigado por tua graça. Por mais um dia, por tuas misericórdias. Senhor, me ajuda a viver esse dia para ti.
Não me deixa cair em tentação, Deus. Não me deixa desviar, Deus. Não me deixa cair em cilada, Deus. Não me deixa alguém me enganar e que eu, de alguma maneira, seja pego de surpresa e me desvie e caia em tentação e responda na minha carne a situação e me veja numa situação constrangedora, Deus. Deus, eu não quero. Por quê? Porque a minha salvação toda, eu entendo, amém, é precioso o que Cristo fez. Eu não quero de nenhuma maneira entristecer a Deus. Eu não quero chegar diante do meu Redentor, Criador, e dizer assim, onde Ele fez o que Ele fez, e eu simplesmente vivi uma vida desleixada com o presente que Ele me deu. Porque isso é o que o Espírito Santo faz. Ele torna real para nós aquele momento. Amém? Então, concluindo, meus irmãos. Apocalipse 4. Lembra o que Deus está fazendo? Jesus Cristo está trazendo correção às igrejas, Apocalipse 2 e 3. Ao vencedor, dar-lhe que não perca a sua coroa. Amém, a coroa. Taraná. Uma das últimas palavras de Jesus, sabe qual foi? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim? Credes também no meu Pai? Credes também em mim? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu volto para a gente estar sempre juntos. Okay? Ou seja, ele está dizendo, o que é que nos motiva, o que inspira você a não ter medo, é que Jesus vai voltar. Amém. A nossa salvação eterna. Esse selo nos faz dizer assim, eu não vou ter medo, porque Ele prometeu, e aí Ele fala da obra do Espírito gloriosa. Então, Ele fala assim, se arrepende, ajusta, amém, ajusta a tua obra. Que é o que nós estamos vendo, que eu creio que nós vamos ter um período onde Jesus vai conversar com a igreja. Jesus mesmo vai conversar com a igreja. Aquilo que, a motivação errada, a mensagem errada, o que está passando por baixo do pano, no amor que Ele tem por nós, Ele vai corrigir a igreja. E aí Ele diz, chama Pedro, ou João e diz assim, depois dessas coisas, eu olhei e eu vi uma porta aberta no céu, que falava comigo, e ele dizia assim, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, nós não somos tão leigos no que vai acontecer. Amém? Sobe para aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer. E aí ele começa a mostrar a cena do Cordeiro de Deus, sentado sob o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, os anciãos ao redor do trono, dizendo, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. E aí nós começamos a ver essa descrição. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, cheio de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso. Nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Ele vai vir em glória. Amém? E aí ele disseram, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono. Então, o que começa a nos ajudar, e é uma das coisas que eu oro, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, a começar a ter a visão do trono, a visão celestial, sobe para aqui, tem coisas maiores diante de nós, o céu está diante de nós, e o Espírito Santo faz isso, ele nos capacita a viver nessa terra, mas com o objetivo de enxergar o que vai ver. Essa é a visão. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus, à medida que nós vamos concluindo, que o Espírito Santo é a minha oração, que o Espírito Santo de Deus
Pinte esse quadro diante de nós, do trono de Deus, desse momento glorioso que nós vamos ter. Enxerga isso. Nós estamos falando de Deus, sentado no trono, a visão que Isaías teve. Viu a grandeza de Deus, Criador, a visão que tantos tiveram, a experiência que Jó teve. Amém. Nós precisamos, amém, pela graça de Deus, que é uma das razões porque o Espírito Santo foi derramado a nós, enxergar um pouco além dessa terra. Levanta os teus olhos e enxerga. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste assim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E aí a cena, no capítulo 5 diz assim: Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Vi também um anjo forte que proclamava dizendo: Quem é digno de abrir o livro? E meu irmão, nós precisamos, a cena aponta para esse momento. Quem é digno? Não havia nenhum digno. E a Bíblia fala assim: quem é digno de abrir esse livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra. Então, no céu, na terra, nem debaixo da terra. Imagina isso. Amém. Como eu disse, eu estou concluindo. Começa, simplesmente deixa o Espírito Santo de Deus falar com você e pintar esse quadro. O céu não tem ninguém digno. Em todo o céu, em toda a terra, os que já viveram, e embaixo da terra. Toda a criação. Ninguém é digno. Ninguém tem o direito, ninguém pode, porque Deus é santo, é justo e é perfeito em tudo o que faz. Nem mesmo de olhar para esse livro. E aí, ou seja, ele teve uma oportunidade de ver a decadência, ou a frustração, ou o término, ou a falta de esperança de alguém. Ele chorou, ele falou, ele chorava muito. Ok? Então, nós precisamos ter a visão do trono daquelas pessoas que estão algemadas, acorrentadas. Nós precisamos enxergar o choro e ouvir o choro daqueles que estão indo para a perdição eterna, olhar as lágrimas deles, que estão caindo, e a dor do coração e o desespero das pessoas. Nós precisamos, e é isso que João teve a oportunidade de ver. Ele viu, ele chorou demais, porque é o seguinte, terminou para a humanidade. E meu irmão, se nós não entendermos, tivermos a visão de que Jesus precisava ter morrido e pagado esse preço caro, as pessoas, o destino é a perdição eterna. E você precisa olhar e dizer: Deus, não tem mais volta. Você precisa poder enxergar pessoas queridas, nossa, e dizer assim: Deus, imagina as pessoas acorrentadas, escravos, se arrastando, indo para a perdição eterna. Porque não tem solução, meu irmão. Não tem solução. E aí, então essa é a cena que ele viu. Não tinha solução. Não tem solução. Não tem solução nessa terra, debaixo da terra, com a ciência, computador. Não tem solução alguma. A seriedade desse evento é você um dia poder chegar nessa situação e dizer assim: não adianta eu fazer tudo o que eu faço, o que mais importa, eu preciso achar um meio. Não tem por que viver. Então você precisa olhar a perdição eterna. O que significa isso? E ao mesmo tempo, um dos anciãos veio para ele, tocou o coração. Não.
e disse, não chores. O leão da tribo de Judá. Amém. Aparece um. A raiz de Davi venceu para abrir os livros. Então, olha só. Primeiro você viu o caos. E meu irmão, tem um dia diante de nós que é certo. A volta do Senhor é certa. Ninguém vai se livrar, a não ser que você ponha a tua fé em Jesus Cristo. O único digno, isso é o que significa. Por isso você digno de adoração, louvor, porque Ele pagou um preço sério, Ele derramou o sangue dEle, por isso Ele é digno. Amém? Ele verteu o sangue dEle, por isso, meu irmão, o sangue é precioso. Jesus é precioso. O Evangelho é precioso. A igreja é preciosa porque Ele pagou um preço. Amém? O plano é precioso. Amém? É precioso demais essa realidade. E nós não podemos baratear isso. Então, vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, os anciãos, em pé um cordeiro como tendo sido morto. E ele apresenta o cordeiro morto. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, versículo 8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E começaram a cantar, digno é o cordeiro. Amém. Então, o interessante nessa cena aqui é o choro e o desespero de não haver solução. Existe uma solução, o único digno, o cordeiro que foi morto. O céu começa, os 4 seres viventes e os anciãos começam a cantar. Essa é a primeira parte da música. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos começam a cantar e adorar. Versículo 11. Aí vi anjos se juntaram ao coral. Versículo 11. Eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões, de milhões, de milhões. Então, tenta olhar, amém, o crescendo. É impossível, não existe solução. Agora, o Cordeiro de Deus sobre o trono imolado, amém? O centro do universo, nele tudo subsiste. E aí os anciãos, aqueles ali ao redor do trono, se prostram e adoram a Deus. E esse reconhecimento de que existe uma solução, só Jesus Cristo salva, Ele mexe o céu inteiro, milhões e milhões se voltam para adorar e aí eles cantam, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E o terceiro evento, o coral vai aumentando. Versículo 13. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que existe, toda a criação, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Essa é a cena. Amém? Esse é onde a história está caminhando. E nós temos um grande privilégio. Amém. Primeiro, gratos pela salvação. Amém. Então, meu irmão, para a gente concluir nessa manhã. Gratidão é a coisa mais preciosa que alguém pode ter. Ok? Segunda coisa, em função da grandiosidade desse plano. Deus, eu renovo a minha aliança contigo, eu quero ser fiel a ti. Amém? Terceira coisa, enquanto eu estiver na terra, eu preciso ajudar as pessoas. Esse é o coração de Deus e essa é a razão porque nós estamos na terra. Eu preciso viver de tal maneira que alguém mais, aquela cena dos encarcerados, algemados,
amém, triste, chorando, não seja realidade. Amém. E que de alguma maneira eles encontrem o Cordeiro de Deus com a minha vida. Amém. Então, Jesus, naquele dia ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Por isso que ele nos ungiu. Para proclamar a libertação ao cativo, para trazer cura, para abrir os olhos do cego. Amém. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, essa é a nossa vida. Diante do que a gente tem ali na frente. Então, o que eu desafio os irmãos? Primeiro, mantém isso vivo, sempre diante dos teus olhos. Isso é o que te motiva a viver, a trabalhar, amém, a perseverar, a aguentar a pressão, a lidar, amém, com o que você está tendo que lidar, com a visão do que tem pela frente. Cresce em fé, fortalece a tua fé, que o amor de Deus aumente no teu coração para você, amém. De alguma maneira, meu irmão, que a minha vida contribuiu para alguém estar no céu. Testemunhos de Cristo nada mais é do que a pessoa olha para você e viu Jesus. Amém. A fala se tornou um problema porque nós estamos falando de um Jesus que nós não conhecemos, que nós não vivemos e que nós não apreciamos, porque a nossa vida está tão arraigada com essas coisas. Então, essa é a obra, essa é o que Deus quer fazer, essa purificação, para você dizer assim, eles realmente estiveram com Jesus. Amém. Você vai continuar fazendo o que você tem que viver nessa terra. Amém. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos fazer o que Deus quer, porque Deus tem pessoas. E meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você não faz ideia onde Deus quer te levar, com quem você vai trabalhar. Amém. Deus tem encontros divinos, você não sabe que, amém, você nem esperava que estava conversando com fulano de tal. Bah, amém, Deus me deu a oportunidade de fazer negócios e, amém, e conhecer fulano de tal. Mas não esquece que não é porque Ele quer te abençoar, é porque Ele quer que a tua vida respingue algo e crie algo no coração. Você tem algo mais que vai chegar um dia, que ou você vai falar ou vai viver com o Evangelho. Jesus, amém. Amém. Com o objetivo maior é ser cooperador do Evangelho e do Reino. Então, que Deus nos encha do seu Espírito. E a realidade é que por causa do Espírito Santo, desse dom precioso, nós vamos enxergar essas coisas com mais clareza, nós vamos ouvir a voz do sofrimento e da dor com mais clareza, nós vamos enxergar Jesus no trono, nós vamos sentir a dor e nós vamos ser transformados. A visão desse dia transforma a nossa vida. A visão desse dia glorioso, dessa visão que João teve, ele afeta a nossa vida. Amém. De tal maneira que você vive em função da eternidade, que é o objetivo de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Ele veio para que Jesus se torne cada vez mais real para nós. Presente, passado, futuro, cruz e o seu governo. Então, que Deus nos abençoe.